Quando a gente fala em investir, normalmente a gente olha para a rentabilidade. Vai falar de investimentos, o que você espera? Que seu investimento gere retorno. Só que a gente acaba esquecendo de algo que é muito importante, é o risco. O risco existe em tudo. Tudo que você vai fazer na vida tem risco. Por exemplo, se você vai atravessar a rua, você tem a chance de chegar do outro lado, mas também você tem o risco de ser atropelado. Nos investimentos existe também risco. E aqui eu vou falar quais são os tipos de risco que existem e também como você pode encontrar ele em cada tipo de investimento e como diminuir esse risco. Para quem não me conhece, meu nome é Jessé Rodrigues, eu sou especialista em investimento da Luna e faço parte do programa Advisor de Alta Performance da Faculdade Brasileira de Negócios e Finanças. Vamos aqui para minha tela. Esses são os principais riscos que existem. Eu vou separar por duas categorias. Os principais e mais conhecidos, risco de crédito. Risco de crédito, quando a gente fala de risco de crédito, é o risco, a chance do emissor não te pagar o valor investido. Vamos supor que você vai emprestar dinheiro para duas pessoas. Um é aquele seu cunhado, você sabe que ele não vai te pagar, ou você tem uma chance muito alta dele não te pagar. E o outro é aquele amigo confiável, que você confia 100% nele, tem aquele emprego estável, você sabe que ele ganha o valor mensalmente, sem nenhum atraso ou nenhum contratempo, e você sabe que ele vai te pagar, você tem uma confiança muito alta. Qual desses dois você espera receber uma remuneração maior? Imagino que seja o cara que não é tão confiável, seu cunhado, por exemplo. Então, quando a gente fala de risco de crédito, é isso. Quanto maior o risco de crédito, maior é a expectativa de retorno, maior o retorno esperado pelos investidores. No mundo dos investimentos, quando você investe em títulos de renda fixa, existe risco de crédito. Onde você vai encontrar esse risco de crédito? Na renda fixa. A renda fixa nada mais é do que você emprestar dinheiro para instituições como banco, governo ou empresas. Quando você investe em CDB ou poupança, você está emprestando dinheiro para o banco e o banco te promete devolver esse valor com a remuneração, com juros acrescidos. Quando você investe no Tesouro Direto, você empresta dinheiro para o governo e o governo te promete devolver esse valor com a remuneração acrescida. Quando você investe em debêntures, CRI, CRA, notas promissórias, está emprestando dinheiro para empresas privadas. E nisso existe o risco de crédito. Por exemplo, quando você investe em CDB, a gente ouviu falar aí muito do CDB do Banco Macho pagando uma rentabilidade absurda. Só que aí existe um risco de crédito altíssimo, que é a chance dessa instituição falir. Existe a proteção do FGC, sim, mas ela é limitada e você já sabe, já ouviram falar que se um banco grande falir, o FGC praticamente não consegue cobrir tudo. Então, risco de crédito é isso. É você investir e ter a chance do emissor não te pagar. Por isso que quando a gente pensa em investir no CDB, a gente olha para uma instituição segura, uma instituição grande, que não venha a ter risco de inadimplência, como, por exemplo, Itaú, Bradesco, Santander, Nubank, Inter. Essas instituições já consolidadas são mais seguras. Por isso, normalmente, bancos grandes como o Itaú, Santander, Bradesco e Banco do Brasil vão pagar menos que bancos menores, como o Mercado Pago, Sofisa, Taicoval, que esses bancos, por ser menores, para que o investidor invista nessas instituições, eles vão exigir um retorno maior, porque o risco de crédito é maior. Risco de mercado. Risco de mercado é a oscilação dos ativos, normalmente por fatores econômicos ou políticos. Fatores econômicos. O mais conhecido é a lei da oferta e demanda, né? Por ter muita demanda por um ativo, o preço desses ativos, né, desses investimentos, começa a subir. Por ter pouca demanda, começa a cair. Onde você vai encontrar risco de mercado? Normalmente nas ações, fundos imobiliários, ETFs, títulos de renda fixa também tem risco de mercado, não todos, mas tem a maioria. Então, é o risco dessa oscilação. Quando você vai investir, normalmente olha a Bolsa de Valores, você vê aqueles gráficos assim, subindo, descendo. Essa é a oscilação dos preços. Um dia um ativo vale um preço, outro dia vale outro. Ele pode subir muito, pode descer. É risco de oscilação dos preços. Risco de liquidez é a dificuldade de você vender ou resgatar um ativo rapidamente sem perdas, né? Onde é que você vai encontrar muito risco de liquidez? Normalmente imóveis. Quando você compra um imóvel, vamos supor que você comprou um imóvel por 200 mil e depois de um mês você quer vender esse mesmo imóvel que você comprou por 200 mil. Primeiro que você não vai conseguir vender na mesma hora. Você vai demorar talvez 1 ano, 2, 6 meses e talvez também tenha a chance de não vender pelo preço que você comprou. Existe uma chance grande se você quiser vender rápido, você vender ele abaixo do preço que ele vale.
Mas também tem uma chance de no futuro ele valer muito mais, né? Mas existe sim um risco muito grande de liquidez. Onde você vai encontrar pouco risco de liquidez? Em CDB, por exemplo, aquelas caixinhas de banco, caixinha do Nubank, caixinha do Inter, cofrinho do Itaú, cofrinho do Mercado Pago. Esses investimentos você coloca lá e no momento que você quiser resgatar, você tem de volta. Por isso que normalmente não vai te pagar tanto, não vai te remunerar tanto como você espera uma remuneração, por exemplo, em ações, em ativos de longo prazo, que esse risco de liquidez é maior. Se você quiser se desfazer, vai demorar um pouco mais. Ou então, existe um certo receio de você não conseguir o valor que você queria, né? Por exemplo, vendendo imóvel. Se você quiser resgatar rápido, você vai precisar abrir mão um pouco desse valor, vender um pouquinho mais barato. Então é normal que você espere que um imóvel, com o passar do tempo, no longo prazo, tenha uma rentabilidade maior. Normalmente acontece isso? Ultimamente não, mas a gente viu aí com o passar dos anos, décadas e séculos, que os imóveis tendem a se valorizar muito. Quando a gente fala dos riscos, que são também muito importantes, mas pouca gente conhece, a gente vem aqui para essa lista de risco. Risco sistemático. Risco sistemático afeta todo o mercado. Não tem como se livrar dele. Risco de crédito, com a diversificação, você se livra dele. Você diminui esse risco. Risco de mercado, com a diversificação, você diminui esse risco. Risco de liquidez também. Por isso que existe a diversificação, para você diminuir esse risco. Esse risco ficar menor e o retorno que você espera ficar maior. É através da diversificação, sem pulverizar a carteira, que você faz isso. Quando a gente fala de risco sistemático, não tem como retirar esse risco, né? É o risco que afeta todo o mercado. É impossível de eliminar. Um exemplo é uma crise global. Um exemplo é uma crise global. A gente viu, por exemplo, a pandemia. A pandemia é uma crise que aconteceu no mundo todo e afetou todo o mercado. Você não teve como se livrar dele. Afetou todo o mercado. Você viu várias ações da bolsa caindo, quase todas, algumas se beneficiando, sim, mas em geral, quem tinha lá sua carteira de investimento viu sua carteira caindo, quase por completo. Mas não em todos, né? Mas esse é o risco. E o risco que você diversificando, não importa se você diversifique, não vai ter como eliminar esse risco. Esse risco vai existir, mesmo que seja pouco. Risco não, risco não sistemático já é diferente. É o risco que você, diversificando, você pode reduzir ele. Normalmente, esse risco não sistemático, ou risco diversificável, é ligado a um setor específico da economia, a uma empresa específica. Por exemplo, quando você tem diminuição ou aumento do preço do petróleo, né? Esse risco está envolvido normalmente somente a investimentos atrelados ao petróleo, né? Claro, tem outros ativos, outros investimentos que se beneficiam ou se prejudicam com o petróleo, mas é um risco sistemático de uma empresa somente, de um setor somente. E você tem como diversificar. O risco de liquidação. Liquidação é o risco de a contraparte, a outra pessoa, não cumprir o acordo. Por exemplo, você negocia, você compra algo online, né? Só você comprou um tênis online e pagou, só que o tênis não chegou. Você sofreu o risco de liquidação, da falha no cumprimento de uma das partes. Ou, por exemplo, de enviar o tênis e você não pagou. É o famoso golpe, né? Então, existe o risco de liquidação. Normalmente você não vai encontrar em quase nenhum lugar no mercado financeiro, porque o mercado financeiro é muito bem regulado. Existe a bolsa de valores que faz e a corretora, né, que elimina esse risco de contraparte. A corretora, ela vai ser um ambiente de intermediação. Você não compra da corretora algo, você compra de outros investidores. Quando você vai comprar uma ação, por exemplo, ações de Itaú, você não vai lá na corretora e compra da corretora. Você compra de outro investidor. A corretora é essa intermediadora que vai eliminar esse risco de liquidação. Você compra, eu costumo dizer que a corretora é a vendedora dos compradores e a compradora dos vendedores. Tem um carinha lá, seu Zé, que quer vender um ativo, ações do Itaú, por exemplo. Ele quer vender e tem você que quer comprar. Vocês vão emitir a ordem lá, chamado livro de oferta, e a corretora vai fazer essa intermediação. Vai garantir que tanto você receba a ação e você receba o dinheiro. O risco de inflação é popularmente conhecido, né, muito conhecido, principalmente aqui no Brasil, por ser um país inflacionário, é a perda do poder de compra. Você tem investimentos que
protegem seu poder de compra. Tem outros que não vai ter relação com isso. Por exemplo, quando você investe em CDB, você tem uma rentabilidade boa, você investe, você está protegido da variação dos juros, você ganha uma remuneração já pré-fixada, né? Ou pós-fixada, se for pós-fixada. Só que se a inflação for muito alta no Brasil, como por exemplo aconteceu na Argentina, já aconteceu em tempos passados aqui no Brasil, a inflação for bem maior que os juros do Brasil, por exemplo, se você tem um juros hoje que é 15%, e vamos supor que a inflação chega a 100%, os juros que você ganhou no seu investimento, como o CDB, não pagou o investimento, você teve uma perda real, na verdade. Você ganhou em valor nominal, mas rentabilidade real foi negativa. Você perdeu para a inflação. Existem investimentos como, por exemplo, o Tesouro IPCA, debêntures que remuneram um IPCA mais pré-fixado, CRI, CRA, CDB que remunera dessa forma, né? IPCA+, empresas como ações, que normalmente ela tende a corrigir seus preços de acordo com a inflação, né? Vai te proteger da inflação. O risco operacional é o risco relacionado a erros internos, né? Falha sistêmica, fraude ou má gestão, que também isso acontece pouco em grandes corretoras, grandes bancos, que você acaba não encontrando esse risco. Risco comportamental, para mim, um dos riscos mais importantes que mais faz os investidores perder dinheiro, e são decisões emocionais, o medo, a ganância, você investir movido por viéses comportamentais, movido por heurísticas, que levam a escolhas ruins. Por exemplo, você tem vários tipos de vieses, depois eu vou fazer um vídeo só falando sobre vieses comportamentais, e às vezes o investidor, movido por uma notícia recente, que saiu lá no jornal, acaba tomando uma decisão rápida e acaba se frustrando, acaba perdendo muito dinheiro, por causa de um viés comportamental, por causa de emoções. Existe um grande gestor de fundos chamado Peter Lynch, lá na década de 70, 90, se eu não me engano, depois eu vou colocar aqui na tela. Ele foi conhecido por ser um dos maiores gestores que já existiu. Ele comandou o fundo Magellan. E ele ficou conhecido por ter uma rentabilidade média ao ano de 29%. Uma rentabilidade para os padrões do mercado financeiro é boa, segura. Uma rentabilidade média de 29% ao ano é muito boa. Só que os investidores que investiam nesse fundo teve uma rentabilidade média menor. Foi mais ou menos uns 7% ao ano. A média dos investidores. Por quê? Porque eram investidores que compravam quando o mercado estava em euforia, quando estava muito esperançoso, e aí quando o mercado estava em pânico, em crise, vendiam no prejuízo. E existe até uma frase que ele comentou que é: muitos investidores perderam mais tentando antecipar correções do que as próprias correções. Então, cuidado com as decisões emocionais, com vieses emocionais. Risco cambial é a variação na moeda. Quando você investe em ativos internacionais, como ações no exterior, dólar, euro, você tem esse risco cambial, que é um momento um real vale uma coisa comparado ao dólar, só que esse valor que, por exemplo, hoje no Brasil tá 5,35 mais ou menos, é o que em real vale um dólar. 5,35 reais paga um dólar. É esse risco. Vamos supor que o real suba, o real desça. Normalmente vai ser afetado aí para quem investe em investimentos internacionais ou para grandes exportadores ou importadores. Se você exporta para o exterior, por exemplo, você está vendendo algo por R$ 1 milhão, 5 milhões de reais, e vai receber em dólar, que é equivalente a R$ 1 milhão, um exemplo. Se o dólar sobe, em vez de você receber, vamos supor que está R$ 5, né? Esses 5 milhões, esse R$ 1 milhão, você recebe 5 milhões aqui no Brasil. Se o dólar sobe, tá R$ 6, esses 1 milhão que você vai receber lá fora, aqui no Brasil você vai receber, na verdade, 6 milhões de reais. Lá em dólar é 1 milhão, mas aqui é 6 milhões de reais. O contrário é verdadeiro. Se o dólar cai, em vez de você receber aqui 5 milhões, você recebe 4 milhões. Então, o exportador acaba se prejudicando com a queda do dólar e se beneficiando com a alta do dólar. O importador é o inverso. Quando você compra lá de fora, você quer que o dólar seja mais barato. Agora, se o dólar sobe, você compra lá de fora, acaba custando mais caro para você. E o risco país é o risco da instabilidade política, da instabilidade econômica, que vai impactar todos ou quase todos os ativos locais, né? Quando você investe em ativos aqui no Brasil e o risco do país está muito alto, os investidores estrangeiros normalmente tendem a tirar o dinheiro do país
e acaba que os investimentos aqui no Brasil acabam sendo desvalorizados. E esse é um resumo dos principais tipos de risco que existe e como você pode encontrar ele em cada ativo. Me conta aqui nos comentários qual desses riscos você não queria correr de jeito nenhum.